Nós estávamos falando a respeito do esfacelamento dos lares, das dificuldades nos ambientes de trabalho, no ambiente social. Antes da gente dar continuidade à mensagem, algumas perguntas apareceram aqui no intervalo, entre elas, quando que começou efetivamente a transição? Ela começou com a chegada da doutrina espírita na Terra. Quando Jesus fala, eu vos deixarei o Consolador para que fique convosco para sempre, ele está fazendo referência à doutrina espírita. Então a chegada do Consolador consolida a entrada do movimento na transição. Só por causa dessa fala? Vamos pegar aqui a orientação que nos passa Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Emmanuel faz algumas observações para a gente entender por que começou nessa época. Por que começou? Nós vamos fazer algumas continhas aqui, tá? Por isso que eu trouxe o painel para cá. Vocês lancharam? Foi tudo bem lá? Não comeram demais. É porque nós vamos precisar de fazer umas continhas. Então, é importante que o sistema nervoso central esteja, tá? Porque se tiver comido muito, dificulta bastante, né? Então, olha o que o Emmanuel ensina para nós. O número da besta. Qual o número da besta? 666. Então, vamos deixar esse número aqui. 666. Ele coloca que o movimento... Aliás, ele vai explicar no capítulo 13 do Apocalipse, os versículos 5 e 18, ele vai explicar sobre a ação da besta e vai chegar no movimento que nós estamos vivendo hoje, que é a transição. Mas como que ele chega? Ele coloca que a besta falaria blasfêmias por quanto tempo? Alguém lembra desse versículo? A besta falaria blasfêmias por... Vocês não estudaram nada? Lá no Apocalipse, ele coloca para nós, João coloca para nós, que a besta falaria blasfêmias por 42 meses. Aí Emmanuel explica para a gente da seguinte maneira. Vamos pegar cada mês, em vez de ser 30 dias, nós vamos considerar cada mês como 30 anos. E vamos multiplicar 42 por 30. 3 vezes 2? É para todo mundo responder. 3 vezes 4? Então, a besta falaria blasfêmias por 1260 anos. Aí o Emmanuel explica para nós assim, mas quando começou? Começa na época do imperador Flávio Augusto Focas. O imperador Flávio Focas, que governou na Itália entre o ano 602 e 610, ele fez conchavos com o papado. Tivemos 2 papas nesse período. O Papa Gregório I, ele faz, e após Gregório I, Bonifácio IV, mas é Gregório I que faz os conchavos com Flávio Focas. Como ele faz conchavos, o Papa, ele acatava os crimes que o imperador promovia na época. Quando passa para Bonifácio IV continua o trabalho de Gregório I, inclusive oferece ao governo uma igreja, um panteão para ele transformar naquilo que ele quisesse. Ou seja, ele estava avalizando os crimes que Flávio Focas cometia, tanto Gregório I quanto Bonifácio IV, para enriquecer, ainda que fosse a custo de vidas de pessoas. Naquela época, Flávio Focas falava, sabe o quê? Uma coisa nova que nós nunca ouvimos falar hoje na nossa política.
Reforma agrária. Ô, gente, tem mais de 1.400 anos que se fala de reforma agrária no mundo. Então, na hora que um político fala disso aí, olha, mas já está tão repetido. Então, nessa época do imperador Flávio Focas, é que vai acontecer, de lá para cá, a fala da besta apocalíptica. E aí, olha como que Emmanuel ensina para a gente. Pega 1.260 anos e soma com a data. Você pode somar entre 602 e 610. Então vamos colocar aqui 607, porque o ano 607 foi o ano que o Papa Gregório I faz a consolidação do papado. A besta apocalíptica, ela começa a acontecer com a consolidação do papado. E isso vai vir até, vamos somar, 7 mais 0, tem dúvida? 6 e 2, 1. 1867, nós vamos ter aqui o lançamento da última obra, é 67 ou 68? 68, a última obra da codificação, que era a Gênese. 68, a Gênese. 69, desencarna Kardec. 70, o Papa Pio IX, ele acrescenta que os papas são infalíveis. A infalibilidade papal. Então, quando o Papa coloca a infalibilidade papal, desde Gregório I, que coloca a consolidação do papado, nós vamos ter a ação da besta apocalíptica por 1.260 anos. Tá claro? Ou seja, chega a doutrina espírita, desencarna Kardec, o Papa fala que os papas são infalíveis, que o Papa é santo. Ele assumiu o papado, ele vira santo. Tudo bem? Aí nós vamos ter a ação da besta apocalíptica. Olha só, lá fala que o número da besta é 666. E fala assim, 666 é número de homem. Quando fala número de homem, aí a gente tem que entender o que significa isso. Quando fala número de homem, 666, imagina quando você está devendo alguém, que seja 10 reais, que seja 100 reais, quando você vai pagar a pessoa, quando você vai pagar, você sai da sua casa com dinheiro no bolso. Na hora que você vai pagar, você já tira e entrega ou você tira e conta de novo? Conta de novo. Por isso que ele fala, é conta de homem. Ou seja, no mínimo, 2 vezes. 6 vezes 2? Vai 1. 6 vezes 2? E 1. Vai 1. 6 vezes 2? E 1, 13. Olha, no ano 1332, estava acontecendo, era a época que estava acontecendo o final da última cruzada. A besta apocalíptica, ela começou por volta do ano 607, na consolidação do papado. Aproximadamente 600, 700 anos depois, estávamos no auge da cruzada, que começou por volta do ano 1100. 1080 e poucos, 1090 e poucos. 1332 já estava acontecendo a 8ª ou a 9ª cruzada, a ação da besta apocalíptica. Mas vamos somar a ação da besta apocalíptica, porque ela continua, ela fala blasfêmias, ou seja, promove guerras, atrocidades, dificuldades, problemas, durante 1260 anos. Então, vamos somar aqui 1332 com o número da consolidação do papado, que é 607. 7, 2, 9. 3, 6 e 3, 9. 1000. 1939, estava explodindo
A Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Olha que isso está tudo em Apocalipse. Eu estou falando aqui de 2 versículos do Apocalipse. 2 versículos, é isso aqui, ó. Então quando começou a transição? Ela começou por volta do ano de 1800, por volta do ano de 1857, com a chegada do Espiritismo na Terra. O Espiritismo, ele antecede 1857. 1857 já é a publicação do Livro dos Espíritos. Tá claro? Quando acontece 1868, a Gênese, desencarna Kardec, a infalibilidade papal, aqui já está iniciando o processo da transição. Isso foi só porque alguém me fez uma pergunta no intervalo. Mais alguma pergunta? Podemos parar aqui. Olha só, a Joana de Ângeli, aliás, olha o que a Gênesis coloca para nós. Os homens com a sua inteligência, olha o estado que nós chegamos hoje. Os homens com a sua inteligência chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista da ciência, da arte e do bem-estar material. Não é vero isso? A Gênesis está colocando isso para nós no item 5 do capítulo 18. Então, chegamos a todos os níveis de bem-estar. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reúnam a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Aí, olha a Joana de Ângeles, o progresso é inevitável. Acabei de ler para vocês a Gênese, agora a mensagem, a grande transição. O progresso é inevitável. O que não seja conquistado através do dever, será conquistado pelos impositivos estruturais de que o mesmo se constitui. Ou seja, se não quiser caminhar de bom grado, irá caminhar. Pode ser num outro movimento, mas vai caminhar. Pode não ser aqui na Terra, mas vai caminhar. Aí o Jerônimo, no livro Herdeiros, coloca para o Bezerra assim: mas, e se alguém ficar escondido, tem jeito assim, às vezes uma pessoa fica escondida lá, e não ser pega pelo turbilhão de situações e tal, que a gente pensa isso, né? Vou esconder lá no fundo do túnel da Lagoinha, para ninguém me ver, sabe como é que é? Aí o Bezerra olha para ele e fala: não, meu filho, dá uma risada, igual a gente ri aqui, né? A gente acha que o espírito superior não ri. Não, meu filho, não é assim não. Imagine você que aquelas pessoas que não querem fazer movimentos de mudança, cada pessoa representa uma limalha de ferro. O planeta, ou os mundos que guardam sintonia com a Terra, representam um grande imã. E quando passar, ele fala assim, uma limalha de ferro que está lá no fundo do farináceo. Eu fiquei imaginando uma limalhazinha de ferro lá no fundo de um grande recipiente de farinha de trigo. E aí passa o grande imã. Ele falou, na hora que o grande imã passar... Sabe aquele túnel da Lagoinha? Tudo é recolhido. Não tem jeito. Quem não fizer um movimento de saída, de mudança, fará um movimento de saída. Quem não fizer movimento de mudança. Agora, a melhor maneira, olha como que a Joana de Ângeles coloca, a melhor maneira conscientemente de trabalharmos na grande transição, ela coloca para nós, a melhor maneira de cada criatura trabalhar na grande transição é através da consciência, da responsabilidade individual. Ou seja, cada pessoa fazendo o seu movimento. Você faz o melhor que você puder, por si. Se você fizer por você, você passa a fazer pelo outro naturalmente. Se você preocupar com o outro, você não faz nem por você.
Tanto que a Joana de Ângeles coloca para nós que é para a gente preocupar. Se a gente der conta de, no final dessa encarnação, se salvar, já está de bom tamanho. Se salvar, a gente está preocupado em salvar os outros. A gente está preocupado em salvar o marido, salvar o filho, salvar a cunhada, salvar a sogra. Não, a sogra não. Salvar a prima, salvar o tio. Minha esposa não escutou isso. Então vocês imaginem, a gente tem que preocupar em salvar o outro? Não. Preocupe em se salvar. E os outros caminharão também. Mas se você estiver caminhando e eles estiverem juntos, caminharão com você. E se não estiverem juntos, a escolha é deles. A escolha é deles. Tanto que antes ela coloca, esfacelam-se os lares, desorganizam os relacionamentos afetivos, desestruturam-se as instituições e os ambientes de trabalho se convertem em áreas de competição desleal. É para a gente preocupar em fazer o melhor que a gente puder. E aí, o Raul Teixeira pergunta para o espírito de Camilo no livro Desafios da Educação. A pergunta de número 21, ele pergunta assim: como lidar com filhos de espíritas que não se interessam pela doutrina espírita? Tem ou não tem? Nossa, agora vocês foram fortes, né? Agora já viu o que está acontecendo dentro das casas. Então ele coloca, como lidar com filhos de espíritas que não se interessam pela doutrina espírita? Olha o que o espírito do Camilo coloca. Vamos partir do pressuposto de que o desinteresse não acontece a partir dos pais. Porque muitas vezes o problema é nosso. A gente não faz movimentos de mudança. No dia da reunião a gente não vai porque tem uma levezinha dor de cabeça. A gente não vai porque é o último capítulo da novela. A gente não vai porque é o dia do jogo do seu time. Eu não vou perder esse jogo. Reunião tem toda semana. Não, eu não vou. Não, reunião semana que vem eu vou. No último capítulo da novela, aí tem lá, na hora disso, não, hoje eu não vou não, porque eu não vou perder não. Aí, 20 minutos antes da reunião, seu mentor materializa, a reunião começa às 20 horas, seu mentor materializa e fala assim, meu filho, você vai desencarnar hoje às 20h30. A gente fica vendo a novela ou vai para a reunião? E aí o mentor ainda complementa, e você vai passar para o outro lado do paraíso. Vai correndo, e ainda vai lá e pede a equipe de paz para esticar a mão na sua cabeça, porque já que você vai desencarnar. Por quê? Porque descobriu que vai desencarnar. Descobriu. Mas já que não nos avisaram, então a gente vai levando a vida. Os nossos filhos estão vendo. O marido está vendo, a esposa está vendo. Se você não tem segurança, eles estão vendo. A gente quer ajudá-los sem que a gente se ajude. Se eu não me ajudo, como é que eu vou ajudar se eu não me ajudo? Não tem jeito. Jesus já falava isso, como pode um cego guiar outro? Não tem jeito. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de fazer a própria parte. Aí ele coloca, partindo do pressuposto de que o desinteresse não é dos pais. E aí avalia os filhos. Com a criança, eu costumo colocar o seguinte, com a criança, você conversa, se a criança não aceitar, eu não quero ir para evangelização, eu não quero. Com a criança você conversa, se ela não aceitar, você insiste, e se ela não aceitar de novo, você impõe. Aí uma amiga minha falou assim, não fala isso não, porque impor, a gente saiu da ditadura. Eu falei, o que eu coloco? Ela falou assim, coloca assim, conduz. Então nós vamos conduzir. E com o jovem, a gente conversa, não insiste, escuta, porque o jovem tem solução para tudo, e ele tem que falar. Escuta e espera. Mas a gente precisa ficar esperando o dia que ele quiser? Não. Aí o Camilo coloca para nós assim, utilize a partir daí com seus filhos as técnicas de persuasão necessárias. Técnicas de persuasão você traz do seu filho. Tirar o celular é uma técnica? Se for uma técnica e funcionar, está ótimo.
Eu costumo colocar o seguinte, se o seu filho não quiser, ele está com 15 anos, 18 anos, meu filho, eu gostaria que você fosse. Ele vai falar assim, não pai, não vou não. Aí você vai para a técnica. Qual que é a técnica? Filho, vão? Aí ele fala, não vou não. Aí você continua na técnica. Vão, meu filho? Não vou não. Aí você vai para a técnica. Vão, meu filho? Um vai cansar. Quem cansa primeiro? O pai. Aí o pai se irrita. E na técnica não pode ter irritação, porque é uma técnica, é um exercício de paciência. Você fala 3 porque ele vai se irritar na 5ª vez. Mas se você se irrita na 4ª, acabou. A técnica não funciona. Na hora que ele se irritar, ele vai falar assim, por que você quer que eu vá? Se é importante para você, não é para mim. Aí eu coloco para os pais, não vem falar de Jesus, não. Que os pais falam assim, porque Jesus é importante na nossa vida. Eu falo, para. Não fala de Jesus, não. Ele já está até aqui com Jesus. Fala disso, não. Você vai chegar e vai falar assim, meu filho, mas eu gostaria que você fosse. Ô pai, por que você quer que eu vá? Sabe por quê, meu filho? Porque tem uma série de coisas que eu não quero e eu faço por você. Sabe aquele show que você foi há 2 semanas atrás? Eu te levei, eu paguei e eu busquei. Então, se eu faço por você, por que você não pode fazer por mim? Meu filho, sabe aquele show que vai ter no Mineirão daqui a 3 semanas? Aí ele vai chegar e vai falar assim, ô pai, quer dizer que se eu não for, eu não vou no show. Meu filho, Isso é técnica de persuasão. Aí o filho vai falar assim, pai, mas isso é chantagem. Você, como um bom letrado, vai falar, não, meu filho, isso chama-se condição. A vida é feita de condições. A gente faz, a gente recebe. Quem não faz, não recebe. A vida é assim. Isso não é Emerson que está falando para vocês, não. Quem fala isso é Clarencio, no capítulo 13 do livro Nosso Lar. Quando aquela mãe vai pedir para proteger os filhos, ele chega e pergunta para ela, quantos bônus horas a senhora tem para atender o teu pedido? E ela responde, 304 bônus horas. Aí o Clarencio dá uma risada. Espírito superior rindo, que beleza. Aí ele fala assim, tem 6 anos que a senhora veio das zonas de sofrimento, ou seja, 6 anos que ela saiu do umbral, e até hoje só trabalhou 304 horas? Gente, é uma média de 50 a 52 horas por ano. Aí ele vai e discute com ela lá sobre as oportunidades que ela perdeu, depois ele fala com ela, quem não coopera, não recebe cooperação. Isso se chama condição. A gente faz, a gente recebe. Quem não faz, não recebe. Isso é condição. É o Clarencio que ensina para nós. Se o filho não faz, não recebe. Ô pai, isso é chantagem? Não, meu filho, isso é condição. Se você fizer por merecer, aí por merecer é te acompanhar. Ô pai, mas eu não quero ir na mocidade. Não tem problema não, assiste comigo uma reunião. Vamos lá na reunião pública. Mas isso para ele ter direito às coisas que ele quer ter direito. Os nossos filhos não estão fazendo em casa hoje nada. E eles têm tudo. E o erro é nosso. Vocês vão lembrar quando nós éramos crianças, a gente chegava em casa comparar a casa e falava assim, nossa, eu estou cheio de para casa. A mãe falava assim, então, almoça depressa, limpa as vasilhas, lava o seu prato, limpa o cocô do cachorro, varre o terreiro e senta fazer para casa, para dar tempo. Hoje o filho foi assim ou não foi? Hoje o filho chega em casa e fala assim, estou cheio de para casa, ô meu filho, então não precisa você fazer nada, vai para o computador, faz o seu trabalho e eu faço aqui por você. Pronto, pode deixar. O filho vai lá, almoça, senta na frente do computador, fica lá jogando, vira o computador de tal maneira que ele vê a sombra chegando pela tela. Os pais acham que são espertos e vão devagarinho. E ele está te vendo pela sombra. Quando você chega perto, ele dá um toque na tecla e aparece a imagem de Santo Agostinho. E você acha que o filho está rezando. Então, eles não estão fazendo nada para merecer. E estão recebendo tudo que a gente tem para oferecer. Estão recebendo tudo. Aí a Joana diz assim, consciência da responsabilidade pessoal, realizando mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do todo. E aí nós vamos lá na página 125 que eu registrei aqui,
quando o Dr. Bezerra coloca para nós que falta vontade para colocar isso em prática. Consciência da responsabilidade individual. Falta-nos vontade. No capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel coloca para nós que vontade é o gabinete de todas as nossas funções. Tudo é a partir da vontade. Se a gente quiser, a gente faz. Se não quiser, não faz. Vontade. Está escrito lá. No livro dos médiuns, no item 131, a espiritualidade coloca assim: vontade, atributo essencial do espírito. Nós podemos ou não entrar no movimento regenerativo. Eu não tenho que esperar o ano 2057. Eu tenho que começar a minha regeneração hoje. É consciência da minha responsabilidade. Por quê? Porque vontade é atributo essencial. Todo mundo tem vontade. Todo mundo tem. Ah, mas e aquela pessoa que não quer fazer nada? É porque tem vontade de ser preguiçosa. Porque tudo é vontade. Não tem como conceber uma pessoa sem vontade, conforme está lá no livro dos médiuns. Não tem como conceber. Tudo é a partir da vontade. Essa mesma colocação da vontade, o Emmanuel vai fazer ainda de novo no outro livro, Seara dos Médiuns, 2º capítulo, intitulado Cartão de Visita, falando sobre os nossos pensamentos. E ele fala dos pensamentos positivos ou negativos, vai depender da nossa vontade. As nossas escolhas, a nossa vontade. A consequência é a colheita. Está lá no livro dos médiuns, no Seara dos Médiuns. Aí Joana diz assim: na mente está a chave para que seja operada a grande mudança. Quando se tem domínio sobre a mente, os pensamentos podem ser canalizados no sentido edificante, dando lugar a palavras corretas e a atos dignos. Quando se tem domínio sobre a mente. Quando se tem domínio. Ou seja, nós podemos fazer. Aí, Obras Póstumas, no item 58, coloca para nós assim: o homem é o obsessor de si mesmo. Não é o outro que me obsedia, eu que me permito a obsessão. Não é o outro que me irrita, eu que me irrito porque ele não concorda com a minha postura. Se ele não concorda, é um direito dele. Ah, mas fulano me enerva. A minha vontade é de voar no pescoço dele. Olha, pode até voar, mas está voltando uma fase das aves, da evolução lá atrás, né? Pode até voar. Mas veja bem, se você voa no pescoço dele, não é você, não é ele que te irrita. Você não concordou com a postura dele, a partir daí nós temos mudanças. Por quê? Porque muda o seu estado de ânimo, muda a sua relação com o humor, muda o seu estado íntimo. Então, nós podemos fazer mudanças para o positivo, já que temos facilidade de fazer para o negativo. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize. Eu não preciso vivenciar situações de sofrimento para me sensibilizar. Eu não preciso. Eu não preciso de assistir o sofrimento do outro para me sensibilizar. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize, a fim de que possa contribuir com os espíritos que operam em favor da grande transição. Tanto que Bezerra de Menezes coloca para nós assim: mudem de vibração para que não seja preciso mudar de mundo. Mudem de vibração para que não seja preciso mudar de mundo. Já é uma proposta inicial. Já é uma proposta inicial. Se nós somos espíritas, a gente tem que se prender em lutar. Nós não estamos dizendo que a gente tem que se purificar, não é isso não. Sermos espíritas, assumir a posição de que está lutando, está lá no Evangelho. Assume a posição de que está lutando. As pessoas estão com dificuldade de assumir, inclusive, a postura de ser espírita. O Evangelho está dizendo para nós no capítulo Sede Perfeitos, que o verdadeiro espírita é aquele que luta pela transformação moral e dominar as más tendências. Todos nós temos isso decoradíssimo na nossa cabeça. Luta pela transformação moral.
A proposta que a Joana de Ângeles está trazendo aqui é que a gente não precisa assistir o sofrimento para nos sensibilizarmos. Por quê? Porque nós já temos conhecimento e já temos sensibilidade suficiente para fazermos movimentos de mudança. Aí você pergunta às pessoas que são espíritas, ou que afirmam ser espírita, você fala assim, você é espírita? Se a pessoa te olha de lado, você é espírita? Aí você fala assim, ah, meu Deus, onde é que ele me viu? A gente tem medo de assumir a postura. Fala, sou. Tem gente que me falou assim, se eu procuro falar, não, eu estou tentando. Eu falo, gente, para, não existe tentativa de ser espírita. Ou você é, ou você não é. Pronto. Ah, eu estou tentando ser espírita. Isso não existe. Porque quem luta é, quem não luta não é. Pronto. Está lá no Evangelho. Aí a pessoa coloca, não, mas é porque eu não consigo fazer tudo que a doutrina orienta. Ninguém consegue. O dia que eu conseguir, vocês vão falar, lá vai São Emerson. Que eu não sou espírita mais, agora eu sou santo. Mas enquanto a gente estiver lutando, nós somos. Erra, acerta, erra, acerta, erra, acerta, somos. Estamos lutando. Mas se a pessoa te perguntar, você é espírita? Você responde, sou. Uai, mas outro dia eu te vi brigando ali no sinal. Não era você que estava ali brigando? Era eu mesmo, você viu? Vi, era eu sim. Pois é, mas aí você pergunta, você viu o final daquela briga? Vi. Não, depois você foi embora, pegou seu carro, a pessoa foi embora também, foram embora os dois. Pois é, era eu mesmo que estava brigando ali. Ah, mas você não é espírita? É, por isso, porque eu estava só brigando. Porque se eu não fosse espírita, eu matava aquele sujeito. Mas eu já melhorei tanto que eu não mato mais, agora eu só xingo. Já melhorei. Melhorei ou não? Vocês estão na dúvida. Eu antes matava, agora eu não mato, eu xingo. Melhorei? Melhorei. Vai chegar o tempo que eu não vou nem matar e nem xingar. Eu vou desejar que ele quebre a perna na primeira esquina. Melhorei ou não? Melhorei. Eu nem contei para ele que eu desejo mal para ele, isso é uma questão minha com Deus. Ele pode quebrar a perna, eu só não conto para ele, eu não estou xingando. Então, olha, e agora vai chegar o tempo que eu não vou nem matar, nem xingar e nem desejar que ele quebre a perna. Paro e faço uma oração por ele. Melhorei? Mas não é o suficiente. Vai chegar o tempo que eu não vou nem matar, nem xingar, nem desejar que ele quebre a perna. E além de parar e fazer uma oração, eu vou também oferecer ajuda. Melhorei? Para fazer esse movimento aqui eu demoro 700 anos. Ou seja, nós somos espíritas. A gente está vencendo etapa por etapa, mas estamos. A gente tem que ter essa noção. Mas a gente tem que ter a noção também de que essa luta, ela é interminável. Interminável. Nós estamos fazendo esse movimento. Aí a Joana coloca para nós assim: como escasseiam os momentos de alegria, multiplicam-se os momentos de desespero. Escasseiam os movimentos de alegria. Escasseiam os momentos de alegria. Olha, a gente está com dificuldades, de sorrir. A gente está com dificuldade de se alegrar. A gente está com dificuldade de se confraternizar. Escasseiam esses momentos, consequentemente aumenta o de desespero. Emmanuel coloca para nós assim: se pretendes auxiliar alguém, se pretendes, ninguém é obrigado a ajudar ninguém, ajuda se quiser. Se pretendes auxiliar alguém, comece mostrando alegria. É o primeiro valor que ele coloca, é o primeiro valor, se pretendes. Mas escasseiam os momentos de alegria. Então começa o de desespero. Consequentemente, nós teremos irritação, dificuldade de diálogo, aumento do tom de voz. Teremos. Por quê? Porque falta alegria. Tem uma casa espírita, que eu não vou falar o nome, ficou alguns anos sem me chamar, e eles colocaram que não dá para eu fazer palestra lá não, porque
As pessoas, quando eu faço palestra, elas riem muito. Isso não é bem-vindo, não. Eu falei, é vero que não é bem-vindo? Então quer dizer que nem os espíritos riem no plano espiritual? Não, mas não é isso. É porque as pessoas estão em tratamento, e lá, quando tem tratamento, às vezes você vai, conta uma coisa e tal, daí a pouco as pessoas riem. Eu falei, meu filho, você vai me perdoar. Mas eu vou te falar uma coisa, tudo bem que vocês não me chamam, porque o bônus hora que vocês pagam na casa espírita, que vocês me chamam, é o mesmo que todas as casas pagam. Então, se uma deixa de chamar, a outra vai chamar. Agora, se você me disser que o que eu estou falando contrapõe a doutrina espírita, me fala o que eu disse para eu corrigir. Mas porque as pessoas gostam ou riem, etc., aqui, na primeira parte lá da reunião, que eu estou lá na casa, eu estou vendo que tem gente até dormindo. Já sei o que você vai me falar, as pessoas estão em tratamento. Que agora virou isso, né? Dormiu na reunião pública, o povo está tratando. Daqui a pouco não precisa ter cadeira, pode ter maca. Está todo mundo tratando ali na casa espírita. Eu falei, as pessoas estão dormindo. É porque, dois motivos. Ou o tema é desinteressante, ou o palestrante preparou a queima-roupa, preparou a toque de caixa e não está prendendo a atenção do grupo. Por quê? Porque fora esses dois temas que tem a ver com a casa e com o palestrante, pode acontecer um terceiro. Qual é o terceiro? A pessoa está muito cansada, em função das tarefas dela do dia a dia, e aí ela senta, ela relaxa o corpo para ouvir e ela acaba cochilando. Fora isso, ainda existe um quarto aspecto, a ação de desencarnados sobre aquela criatura. Isso tudo que eu te falei, meu filho, está no Sono durante as Reuniões, no livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Então, se eu tiver errado na colocação, me orienta, porque eu errei. Mas se eu não estiver, olha, eu estou trazendo as referências, eu vou lendo, vou estudando, vou trazendo, é isso. Ah, mas lá o pessoal não gosta muito e tal, então tá bom. Fiquei quase 10 anos sem ir lá para fazer palestra. Mudaram agora a coordenação que chama para palestra. Começaram a me chamar de novo e o povo começou a rir. Ah, então vamos rir. Agora veja, quando a Joana de Ângeles coloca para nós, escasseiam os exemplos de alegria e multiplicam-se os de desespero, é a dificuldade nossa. É a dificuldade nossa. Não precisa de ter palavras vulgares, não precisa de ter gestos obscenos, não precisa para a gente ser feliz, não precisa. Para a gente estar alegre, não precisa. Mas são os primeiros passos do movimento transitório. Começa isso dentro de você. Começa dentro de você. E aí no encerramento da mensagem ela vai colocar para nós: a única alternativa é cooperar para que as sombras sejam diminuídas em todas as nossas relações. Cooperar para que as sombras sejam diminuídas nas nossas relações. Será que estamos fazendo esse movimento? Cooperar para a diminuição da sombra? Porque ela está atuando. Ela está atuando. E como ela sabe que a forma de nos agredir é pelo movimento da educação, porque as sombras também estudam. Se nós nos atentarmos para a pergunta 917D, o Livro dos Espíritos, sobre como nos livrarmos do egoísmo, nós vamos ver no comentário que Kardec faz que é necessário trabalharmos com a educação. Tanto que ele coloca a educação é a chave do progresso moral da criatura. Ele está falando da educação e ele está falando da educação. Ele está falando do movimento educacional, está falando do movimento autoeducativo. É a chave do progresso moral. Você se educa, você ajuda. Se você não se educa, você não tem o que oferecer. E ali está colocando que as sombras sabem disso. Elas sabem tanto, que nós temos um livro que se chama Comunidade Educacional das Trevas, do espírito de Vinícius, na psicografia de Eliane Mazzarini, de São Paulo. E ela coloca para nós que as trevas estão se organizando para agredir as escolas, que antes mudaram a direção das trevas, e antes eles estavam agredindo os lares.
eles descobriram que não precisam agredir os lares. Eles agridem as escolas. Se eles pegarem uma turma de 30 alunos e 15 alunos saírem perturbados, esses perturbados já vão perturbar 15 lares. Em vez deles se prenderem em um lar, eles já agridem 30 alunos e agridem ao mesmo tempo 15 lares. Olha como que eles estão trabalhando com a intelectualidade. Mas a gente precisa esperar chegar o sofrimento para fazer esse movimento? Não. Não precisamos. Mas se ainda assim, tudo isso que a gente está falando, tem gente que não crê. Gênesis. Último parágrafo do último item, do último capítulo. No capítulo 18, no item 35, o último parágrafo. Os incrédulos vão rir dessas coisas. Isso, gente, você vê que não é todo lugar. Isso que nós estamos falando aqui, vai ficar aqui. Só que nós podemos fazer com que o movimento interno comece a acontecer. Mas nem todo mundo lá fora está pronto para escutar isso que nós discutimos aqui. Nem todo mundo está. Mas aqueles que não concordarem, vocês veem que eu estou citando, e eu vou citando referência. É isso, é aquilo, vamos lá. Está cheio de referência. Agora, olha o que ele coloca. Os incrédulos vão rir nessas coisas e as qualificarão de quiméricas. Fantasia da nossa cabeça. Então, determinadas pessoas não estão preparadas para escutar esse assunto, para discutir esse assunto, para divagar sobre esse assunto, não estão preparados. Se você der o livro, ele vai falar assim, não, essa obra eu não leio, não. Tanto que quando eu pego lá Herdeiros do Novo Mundo, porque tem muita gente que não lê, eu falo assim, mas e André Luiz? Ah, não, André Luiz eu leio, meu filho, então fica atento ao capítulo tal. Ah, a pessoa não lê André Luiz, ah, não lê, não, então vamos na Bíblia, porque aí Bíblia não tem, é comum, então olha, lá fala assim, assim, assim. Eu acabei de falar da besta apocalíptica, está lá no Novo Testamento. Está lá em Apocalipse. Então, se nós temos na doutrina espírita várias obras, nós podemos agradar a todos. Quem crê, quem não crê, não acredita em tal espírito, mas acredita no outro, está lá a referência. Agora, para isso exige estudo. Exemplo. Quando André Luiz entrou no posto de socorro, na cidade, no posto de socorro, no livro Os Mensageiros, quando ele entra no posto de socorro, no 16º capítulo, ele entra e se encanta com uma tela, que é a tela de São Diniz. E aí ele falou assim, nossa, falando para Alfredo, para Vicente e para Alfredo, Vicente e Aniceto. E ele fala assim, olha, essa tela de São Diniz é uma cópia fiel da tela que está exposta no museu em Paris. E aí o Alfredo fala, não, meu filho, é a tela de Paris que é uma cópia infiel da que você está vendo aqui. Ele fala, é. Você observa os traços de luminosidade desta tela, e isso está na obra que eu estou passando para vocês. Observa os traços de luminosidade dessa tela, que esta luminosidade não aparece na tela da obra exposta em Paris. Mas eu vou te contar, olha o Alfredo falando com ele, eu vou te contar como essa tela foi pintada aqui. Num dos aniversários da cidade de Nosso Lar, recebemos a visita deste santo da igreja, São Diniz. Estava presente aqui um pintor das Galhas antigas. Na hora que ele viu a chegada de São Diniz, ele retratou o martírio dele nesta tela e que a gente colocou aqui na entrada do posto de socorro. E aí, numa noite inspirada, o pintor Baione, Florentino Bonat, nos visitou no momento de sono. Quando chegou no corpo físico, ele não descansou enquanto ele não pintou essa tela.
Então, a tela que tem lá exposta, que é uma obra-prima, é uma cópia infiel desta. Observe você os traços de luminosidade da tela que não aparecem na obra de Paris. Tudo bem. Essa é a informação. E aí me veio a curiosidade. Quem foi São Diniz? Falei, meu Deus, mas quem foi São Diniz? Eu também passei pela igreja, nós passamos pela igreja. Quem aqui já ouviu falar de São Diniz sem ser por mim? Levanta a mão. Sem ser por mim. Isso. Ninguém. Agora, quem passou pela igreja a partir do batismo? Pode ser, levanta a mão, só para eu saber. Já foi batizado? Levanta a mão, só para eu ter... Isso, todo mundo quase. Vai abaixar. E a gente não escutou falar de São Diniz. E eu fiquei assim, gente, mas como é que André Luiz sabe de São Diniz? 100 anos atrás, como é que André Luiz sabia disso? A igreja nem fala desse cara. Fui lá pesquisar São Diniz. São Diniz foi martirizado no ano 258 da era cristã. Ele tinha uma fala tão convincente, ele tinha uma fala tão rica sobre a postura do cristianismo, sobre as ações do Cristo, que ele convencia centenas de pessoas para o cristianismo. Quando ele entra em Roma, o imperador o prende, irritado com essa postura dele, o prende e coloca que ele tinha que voltar atrás em tudo que ele estava dizendo. E ele fala que ele não iria derrogar, que ele não iria voltar atrás. O imperador coloca para ele, você vai pagar com a própria vida. E ele fala que seja. Ele é levado para o templo da degola. Quando ele se posiciona para ser degolado, quando ele é degolado, a cabeça dele cai, aí ele vira o corpo na direção da cabeça, ele olha a cabeça dele. Vocês notaram que quando a cabeça cai, o olho vai junto? Vocês têm essa noção? Não? Tem, né? Então, olha bem, a cabeça dele rola. Aí ele olha para a cabeça dele, vai lá e dá 2 a 3 passos, pega a cabeça dele, coloca a cabeça dele na altura do tronco, e ele sai daquele templo, e ele caminha, atravessando a rua, e vai até um templo de oração, andando mais ou menos de 300 a 500 metros, segurando a cabeça. Quando ele está de frente para o altar, ele coloca a cabeça do lado, cai e morre. Essa é a história de São Diniz. Vocês estão assustados, né? Vocês estão achando que foi a partir daí que surgiu a mula sem cabeça. Tem nada a ver com São Diniz, porque mula é mula, santo é santo. E aí, vocês imaginem, perguntei a uma colega que é professora da Universidade Católica, mestra em educação, doutora em teologia, por que que a igreja não fala disso? A igreja não fala. O dia de São Diniz, se eu não me engano, é dia 9 de outubro. A igreja comemora. Por que que ela não fala disso? Ela falou, Emerson, ela é espírita. Ela é espírita. Ela falou, Emerson, isso é um fenômeno tão raro, tão difícil de explicar, nunca aconteceu na história, a ciência não tem como explicar, que a igreja não tem como falar que isso é um milagre, porque vai explicar como? Não explica. Perguntei a um padre, um amigo que é padre, que hoje ele está em Aparecida, em São Paulo. Perguntei para ele que eu queria mais informações sobre São Diniz, por causa dessas informações, mas ainda era pouco. Eu li na obra tal, coloquei para ele sabe que eu sou espírita. Ele falou assim, Emerson, a gente não divulga muito São Diniz, né? Mas aqui, eu vou olhar para você, aliás, eu vou fazer esse pedido para o Vaticano. Você sabe por quê? Eu não tenho essas referências aqui. Isso tem 3 anos, eu estou esperando a informação chegar. Eu estou achando que está vindo do Vaticano atravessando o Atlântico de pato. A informação deve estar vindo nas costas do pato. Tá claro? Por quê? Porque a informação não chegou mais. E olha que a gente se conhece. Ele falou, Emerson, até essas informações que você está me passando para mim é nova. Mas por quê? Porque é importante que a gente estude. A gente não quer se envolver com o estudo, mas é o estudo que nos leva à orientação prática daquilo que a gente está fazendo. Por que que eu faço? Por que que eu vou?
Por que que eu mudo? Por que que eu luto? É a partir do estudo. Se nós não tivermos estudo, não faz diferença mudança, não faz diferença fazer, não faz diferença lutar. Então, olha como que o livro coloca para nós. Os incrédulos vão rir dessas coisas e vão qualificá-las de quiméricas, mas digam o que disserem, não fugirão à lei comum. Não fugir. Olha, você pode acreditar ou não, é assim que será. Ah, não acredito nisso, não, acho uma bobagem. Tá bom, mas é assim que será. Ah, eu acredito, ótimo, bom para você, mas é assim que será. Crendo ou não crendo, é assim que será. Aí ele coloca assim, cairão a seu turno os incrédulos como os outros, e então, que lhes acontecerá? Depois da pessoa não acreditou, caiu a seu turno, olha, não acreditou em nada daquilo, aí ele pergunta, o que acontecerá? Resposta, nada. Viverão e, no entanto, a despeito de si próprios, se verão um dia forçados a abrir os olhos e ver. Então, quem quiser acreditar hoje, está ótimo. Ah, mas eu não acredito. Está ótimo também. Nós não temos que convencer o outro da nossa teoria. Nossa teoria é baseada em estudos. O outro prefere dizer não sem estudar. Ou ele estuda outras coisas e prefere afirmar a teoria dele. Está ótimo. Essa aqui nós já estamos convencidos. Nós já estamos convencidos. Essa. Tem gente que ainda não, até hoje, não acredita em Deus. Ainda não acredita em Deus. Tá bom, fazer o quê? Mas eu tenho que provar para ele que Deus existe. Gente, para de bobeira. Eu não tenho que provar para o outro que Deus existe. Ele que não acredita, então ele tem que me provar que Deus não existe. Para que ficar na discussão? Eu tenho que provar para ele? Ele me prova que não existe, tá bom. Enquanto ele não der conta de me provar, então eu que creio, tá ótimo. E o outro que não crê, o tempo dele vai chegar. E se ele não crê em Deus, tá bom, ele vai crer em Alá. E se ele não crê em Alá, tá bom, ele vai crer numa energia, uma força, o cosmos. Qualquer coisa ele vai crer, ele vai dar um nome. E aí, nesse mesmo capítulo, na continuação lá no livro Os Mensageiros, o Alfredo coloca para nós, eles entram no posto de socorro, é uma enfermaria. Alguém sabe o tamanho dessa enfermaria lá, desse posto de socorro? Vocês não fazem nem ideia, né? 3 quilômetros. É um salão de 3 quilômetros. São 1.980 pacientes internados. 1.980 pacientes, um em cada leito, respeitando aproximadamente 1 metro de distância de cada leito, para dar o conforto para aqueles que vão tratar dos pacientes. Os 1.980 pacientes que ali estão em estado de sono profundo. E aí o André Luiz pergunta se eles estão dormindo porque estão em tratamento. Ele fala, não, eles estão se tratando sim, mas o sono é porque quando estavam na Terra, eles acreditavam no nada, que depois da morte era o nada. Como nada não existe, eles abraçaram o sono profundo porque acham que dormindo é o nada. Eles estão dormindo. Uns estão dormindo há anos, outros estão dormindo há séculos. 1.980 pacientes. Aí ele pergunta, mas como eles estão sendo tratados? O Alfredo fala, os passistas estão chegando. E chegam 80 passistas. E aí ele fala assim, mas os 80 vão dar passe em todos? Ele fala, não. Cada passista, olha a disciplina, cada passista só pode dar 5 passes. Então, cada um vai trabalhar com 5 pacientes. No total, 400 serão tratados com o passe. Todos receberão a água fluidificada. 400 serão tratados com o passe. E à medida que vai dando o passe, uns dão uma estremecida e dorme de novo. O outro dá uma estremecida e dorme de novo. Dos 400 que receberam o passe, 2 levantam assustados, abrem o olho, acorda, levanta assustado e sai correndo.
Aí o André Luiz fala que vai pegar, e ele fala, não, Aniceto mesmo fala com ele, não, meu filho, pode esperar. Mas eles vão ficar perdidos. Não, aqui não tem como eles correrem tanto a ponto de sair daqui, não. Aqui é um local de tratamento, vai correr, até cansar. Quando cansar, para e pergunta, por que eu estou correndo? Aí eles vão receber ajuda. Mas por enquanto eles vão correr. Eles estão dormindo há anos. E acordaram do choque do sono profundo, porque eles acreditaram que quando estavam vivos, quando morrerem, iriam ter o sono profundo. É isso. Aí ele fala assim, mas por que são só 80 passistas? Lá está faltando trabalhador, gente. Vocês estão achando que é só na casa espírita que a gente frequenta, né? Que falta evangelizador, passista, expositor, gente para a campanha do quilo. A gente acha que é só na nossa casa. No plano espiritual também está faltando. São 80 passistas, não tem como atender todos os 1.980 pessoas que estão ali. Não tem como. Os 400 que estão em melhor condição dão uma arrepiada. Então, esse já é o segredo, tá? Se vocês caírem em sono profundo depois da morte, receber o passe, arrepia. Porque se arrepiar, continua recebendo tratamento. Se não tiver arrepio, olha, pode ficar sem passe. Vai vir só a aguinha, porque a água é universal. Então, vocês imaginem, aqueles que não acreditam, vai ter o momento deles. Se assim coloca a Gênese, Joana de Ângeles coloca para nós para fugirmos da cooperação para com as sombras. Fugirmos da cooperação para com as sombras. Aí ela diz, a vida sempre responde conforme as indagações morais que lhes são dirigidas. A vida responde de conformidade com aquilo que você faz. As aguardadas mudanças que se veem operando trazem ainda uma não valorizada contribuição, que é a erradicação do sofrimento das paisagens espirituais da Terra. Tudo isso que a gente está assistindo é para erradicar o sofrimento. É para erradicar. Então nós vamos assistir com paciência, nós vamos assistir com perseverança, nós vamos manter a nossa fé, não entrarmos na relação de desespero, não entrarmos, porque o movimento ele é de transição. Essas catástrofes vão acontecer, os acidentes vão acontecer sem desespero, sem desespero. Porque se nós abraçarmos o desespero, nós seremos um instrumento a menos que a espiritualidade poderia contar. A gente está desesperado. Tanto que a Joana de Ângeles, falando da morte, por exemplo, das pessoas que nos são caras, ela diz assim, treine de quando em vez para a morte das pessoas que lhes são queridas, não para que você entre em estados de angústia ou de depressão, mas para se preparar, porque isto acontecerá. Isto acontecerá. E como você tem conhecimento diferenciado das outras pessoas, não pode assumir o desespero que as outras pessoas que não têm o conhecimento que você tem, assumem. A gente não pode. É o pai, a mãe, o filho, o cunhado, o tio, desencarnou. Faz a sua oração. É motivo de tristeza, sim, porque a gente queria ter aquela pessoa ali do nosso lado. É motivo de tristeza? É. Mas treinemos, porque o outro que não tem o conhecimento que a gente tem, ele vai se desesperar. Então nós vamos fazer o melhor que a gente puder. O melhor que a gente puder. Se nós fizermos esse movimento, é a consciência da responsabilidade individual. A gente vai fazendo o movimento, a espiritualidade vai nos fortalecendo, num momento ou outro de desânimo, eles vão nos auxiliando e atentemo-nos para a orientação que a espiritualidade está nos oferecendo. Atentemo-nos. Porque se a gente se atenta, fica mais fácil de nós recebermos e percebermos o que os espíritos estão tentando nos passar. Certa vez eu tinha um estudo para fazer numa casa espírita e eu montei o estudo durante a semana, mas eu não estava satisfeito com o tema que eu escolhi. Eles falaram, Emerson, pode trazer um tema livre? Montei o tema. Eu não estava satisfeito com o tema, mas o tema era num domingo, de manhã.
E aí eu não tive tempo de corrigir, de mudar o tema. Em outras casas eu levei outros temas, mas não achei que adequaria para aquele grupo. Quando chegou no sábado à noite, antes de me deitar, eram umas 10 horas da noite mais ou menos, eu resolvi abrir uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e saiu o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item esquecimento do passado. São 2 parágrafos. Eu li ali esquecimento do passado e depois pensei no tema. Falei assim, gente, esse tema é interessante, viu? Eu podia montar alguma coisa em cima dele. Eu falei, não dá tempo mais, eu não estou satisfeito com o tema, mas o outro já está pronto, já são 10h10 da noite, não vou pensar nisso agora. Mas na dúvida, resolvi abrir o livro Reforma Íntima Sem Martírio. E o Reforma Íntima Sem Martírio, no capítulo 11 ou 12, se me falhar a memória em um dos dois, está lá intitulado Ser Melhor. Ele comenta trechinhos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele estava comentando o trechinho esquecimento do passado. E aí eu fui lendo com calma ali, pensei assim, será que é para eu preparar esquecimento do passado? Aí eu olhei para o relógio e falei, não, 10h30 não deve ser não. Isso é coincidência. Não deve ser não. Coincidência acontece. Mas na dúvida resolvi abrir o livro Renovando Atitudes, que comenta o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí saiu o capítulo Páginas do Esquecimento, que comenta o item esquecimento passado do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu li e falei assim, será que é para eu preparar esquecimento passado? Não deve ser. E aí eu pensei, fazendo um parênteses, normalmente eu levanto, eu acordo entre 4 e 4h30. É um hábito, a gente vai para o abrigo, nos dias que eu vou para o abrigo, 5 horas, 5h10 ou 10:05, eu já estou chegando lá. Mas, como são anos que a gente faz esse movimento, deu 4, 4h30, eu vou acordar, não tem despertador. Aliás, na época do despertador, eu já não gostava que ele despertasse, porque acordava a Gladys, me acordava a minha esposa. Então, eu já travava 5 minutos antes, eu acordava e travava para não acordá-la. Mas hoje já é um hábito acordar cedo. Por que eu estou citando isso? Voltando à história. A hora que eu terminei de ler o terceiro livro, Renovando Atitudes, Páginas do Esquecimento, eu falei, 10:11? Não, que hora que eu vou preparar isso? Aí eu escutei falar comigo assim, levanta mais cedo. Eu olhei para trás e falei, deve ser o obsessor. Ele já sabe o horário que normalmente eu acordo e levanto, ainda fala para acordar mais cedo? Não vai dar tempo. Aí eu conversei com esse obsessor. Não vou acordar mais cedo. Se eu acordar, eu não vou colocar o relógio. Se eu acordar, tudo bem. Aí eu levanto e faço. Quando deu 3h15 da manhã, eu acordei. O meu mentor deve ter pensado assim, você pode até me chamar de obsessor, mas que você vai levantar, você vai. E foi o que aconteceu. 3h15 eu acordei, peguei só os 3 livros. Evangelho segundo o Espiritismo, o Reforma Íntima Sem Martírio, Renovando Atitudes. Preparei o tema, foi 1h30 de palestra, as pessoas participaram, foi rico, não sei o que e tal. Pronto. A espiritualidade está conversando conosco e a gente está com dificuldade de nos atentarmos. A gente está com dificuldade de escutar. Então, nesse movimento de transição, façamos o melhor que a gente puder para quando a gente desencarnar, se nos perguntar se a gente deu conta de fazer tudo que a gente conhece, respondamos que não, mas que a gente lutou a encarnação inteira. Que a gente lutou a encarnação inteira. Façamos o melhor que a gente puder. Se a gente desencarnar hoje, ou se desencarnar daqui a 10 anos, ou daqui a 30 anos, façamos o melhor que a gente puder. Tem hora que a gente já chega no limite das tarefas materiais. Não precisa de se sobrecarregar mais. Nem precisa de se sobrecarregar com o material. Faça o suficiente do material para a sua subsistência e se preocupe com o espiritual, porque a gente vai ser questionado pelo espiritual. Contemos com a participação da espiritualidade. Contemos com a participação de Deus. Se a gente não tiver o hábito de orar,
André Luiz, no livro Sinal Verde, no capítulo 1, intitulado Ao Levantar-se, coloca para nós: profira palavras de otimismo e pensamentos de otimismo em torno de si mesmo e das pessoas e das tarefas que você terá naquele dia. Se não tiver o hábito de orar. Ainda assim, se não tivermos o hábito de orar, vamos nos atentar para o que Deus oferece para nós no dia a dia. O que a gente tem sentido no dia a dia. Rabindranath Tagore coloca em falas, num poema, que ele vai falar da importância da natureza, que é uma forma de nós percebermos essa presença de Deus na nossa vida. Quando ele diz assim: quem foi que fez o sol? Tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo, da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento, aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica? E a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho, o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta, os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante? E o colibri, com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga e a faina inesgotável da minúscula formiga. O inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos. Sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e inimitável, sublime e ilimitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo, quem tem tanto poder? Pergunta outras vozes: quem pode me dizer, eu vos peço, queridos irmãos meus? E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenham valido as nossas reflexões desta manhã. Não se contentem com o que foi transmitido aqui no dia de hoje. Não se contentem. Até uma próxima vez, se Deus quiser. Deixa eu falar com eles agora. Vocês têm o hábito de bater palma para todo mundo que vem aqui fazer palestra? Sim? Sim? Então está errado. Nós vamos começar a corrigir hoje. Olha só. Não é a primeira vez que eu falo e acredito que não será a última. Aqui talvez, quem sabe. A gente não vai criar o hábito de bater palmas na casa espírita. Ah, mas por que não pode? É uma forma de gratidão. Porque o Emmanuel coloca para a gente que não é para a gente criar rituais dentro da casa espírita. A palma é um ritual. Aí alguém pergunta, mas e a água fluida e o culto no lar? Ele fala, não são rituais, são métodos de tratamento.
Então nós não vamos criar rituais dentro da casa espírita que é aplaudir o palestrante. Porque quando tem palmas é porque o povo gostou. Quando não tem palmas é porque o povo não gostou. Nós não precisamos. Quem gostar, tá ótimo, luta para colocar em prática. Quem não gostar, também tá ótimo, vai ter que lutar dobrado, porque tem que estudar e começar a fazer palestra. Outro ponto que ele coloca, não podemos estimular a vaidade daqueles que estão fazendo. Em terceiro, ele ainda diz mais, qualquer pessoa é capaz de fazer palestra. A gente assenta, estuda e fala. Porque para aquele que fala, ele só usa praticamente o seu instrumento fonador. O restante é o trabalho da espiritualidade na intuição, em cima do estudo. Aquele que não estuda, passa perto. Combinamos assim? Sem palmas.